boa tarde a todos. Aqui é o Cosmo de novo, do Laboratório Crono, você e com vocês. E a gente vai estar hoje conversando com o Acácio Reis, que é um músico maravilhoso e que tem um projeto que só vocês vendo, tá? Então, para começar, Acácio, se você pudesse se apresentar para o pessoal, eu te agradeço. Obrigado pela parte do músico maravilhoso. Bom, meu nome é Cássio, eu tenho 30 anos de idade, eu não nasci em Paraisópolis, eu moro em Paraisópolis, mas vim para cá com 5 anos de idade, praticamente quase nasci em Paraisópolis, filho de uma nordestina, uma mãe cearense, lá de Itauá, e um pai mineiro, lá de Dom Joaquim, Minas Gerais. E sou músico, descobri a minha veia artística, eu tinha quase 10 anos de idade, eu tinha 9 anos, e, enfim, foi tudo por meio de projetos sociais de Paraisópolis. E conta pra gente como foi essa história da vida, de que você começa a gostar da música, e aí como que você foi para fora, descobriu o mundo e voltou para Paraisópolis. Se você puder contar um pouco pra gente, é legal. Sim, bacana. Bom, minha mãe se separou do meu pai, meus pais se separaram, né? Eu era muito novo, tinha por volta de 5 anos de idade, e aí minha mãe veio para cá, para Paraisópolis, porque a gente já tinha alguns parentes que moravam aqui, e aí Paraisópolis abrigou a gente, assim como abrigou muitas pessoas na década de 20, né, que vieram morar aqui. Paraisópolis começou a crescer, na verdade, por causa das construções do estádio do Morumbi, das mansões do Morumbi, dos prédios, né, na década de 20, e não foi diferente com a gente. Então a gente veio morar aqui, e eu lembro que a gente morava de favor na casa de parentes e tudo mais. Então minha mãe tinha que trabalhar para prover aquilo, prover algo para dentro de casa, seja comida e tudo mais. Enquanto isso eu ficava na rua, né, porque era uma forma de lazer, né? Uma criança não consegue ficar dentro de casa muito ansioso para uma criança, né? Ainda mais como eu era, né, bem agitado quando eu era criança. Então eu ficava na rua, e aí eu recebi um convite para participar de um projeto social por 2 primos meus, né? E aí eu falei, cara, vamos lá, né? Moleque, vamos lá, né? E aí eu pude conhecer esse projeto social, né? Que se chamava Barracão dos Sonhos, literalmente era o Barracão de Sonhos, né? E aí eu descobri, né? A primeira vez que eu peguei um instrumento que eu levava jeito para aquilo, eu tinha muita facilidade para tocar, né? E, enfim. E aí eu descobri ali por volta dos meus 7 anos de idade que eu realmente gostava daquilo. E aí a minha vida foi se moldando por meio da música, da arte. Então eu passei há pouco tempo de projeto social a participar de apresentações, shows com Celso Biafra, inclusive, que é um grande amigo hoje em dia, inclusive, o Ivaniz, o Chico César. A gente fez uma turnê pelo Brasil de 15 dias, e aquilo, né, me cativava cada vez mais, a música. Só que, né, eu não conseguia sobreviver daquilo, né, e aí eu entrei no mercado de trabalho, né, comum, assim, vamos dizer, que, enfim, virei um jovem aprendiz, trabalhei como pegador de bolinha de tênis, né, e depois joguei tênis e tudo mais, e aos meus 18 anos eu já não estava conseguindo lidar com isso, né, e aí eu pedi uma demissão, e aí coincidiu com um outro projeto social que estava surgindo em Paraisópolis, que é a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis, e aí foi meio que um divisor de águas na minha vida. Eu estava na área popular, né, tocando percussão popular, e aí conheci a área sinfônica, que tem toda uma questão de leitura de partituras, aquela coisa toda. E aí eu pude aprender esse mundo, né, sinfônico, ler uma partitura, e aí me veio um outro pensamento. Falei, cara, a galera que está dando aula aqui, eles vivem da música. Qual foi esse processo, né, para eles chegarem a sobreviver da música? E aí eu descobri, conversando com os professores, que eles prestaram vestibular, fizeram uma faculdade de música, entraram numa escola de música e tudo mais. E aí foi um outro passo. Comecei a estudar para entrar no vestibular, na primeira turma de pré-vestibular da orquestra, né, que foi o maestro Paulo, e que fez esse curso. E aí eu entrei numa faculdade de música depois de 2 anos estudando. Uma faculdade, né, de música. Quem não conhece, você precisa já ler uma partitura, precisa reger razoavelmente
uma coisa simples, solfejar, né, que é ler as notas e cantar a mesma altura da nota que está escrita ali numa partitura, diferente de uma faculdade de medicina, que você entra lá, você passa pelo, né, e você vai aprender aquilo lá. Faculdade de música, não, você já tem que estar muito adiantado, assim, né. Então, na faculdade de música, né, na metade da faculdade de música, eu recebi um convite para dar aula fora do Brasil, na Holanda, assim, inglês muito intermediário ainda, né? E, enfim, aí entrei nessa imersão lá na Holanda para dar aula de ritmos brasileiros, e foi assim que o projeto começou a surgir na minha cabeça, porque eu parei para pensar, falei, cara, eu tô aqui na Holanda, meus pais não iam ter grana para me ajudar, eu não ia conseguir grana porque, enfim, eu precisava trabalhar em coisas que não tinha nada a ver com a música, conciliar com a faculdade, enfim, eu não ia conseguir grana para tudo isso. Por que eu vim parar aqui, né? E aí eu caí numa ficha, caiu minha ficha, que tudo aconteceu por causa de oportunidades, né, que eu tive na infância. Então, acesso à música, à qualidade, a professores muito bons, a mentores, né, eram mais que professores, eram mentores, assim. Então, tudo aquilo enriqueceu o meu repertório e, enfim, eu fui moldado por isso. E aí eu falei, cara, eu quero dar para Paraisópolis aquilo que eu recebi, né, foi oportunidades, acesso, qualidade e cidadania, né, acho que isso é muito importante, a gente mostrar os nossos deveres como cidadão, né, uma sociedade, e aí voltei com isso na cabeça, né, e o projeto só foi surgir um pouco depois, em dezembro de 2019, quando teve um acontecimento em Paraisópolis drástico, né, que foi a morte dos 9 jovens numa chacina no baile funk, e aquilo me comoveu bastante, eu fiquei muito comovido com a situação, né, eu falei, cara, a gente precisa de mais acesso, de mais equipamentos culturais em Paraisópolis, né, para atrair esses jovens, e aí comecei a dar os primeiros passos, né, já tinha alguma galera que queria tocar e montar um grupo de escola de samba, eu pedi um espaço cedido aqui onde a gente está atualmente, a dona desse espaço, ela cedeu, abriu os braços, assim, pra gente, e aí começamos com escola de samba. Então, basicamente, isso daí foi um pouco do meu início, da minha descoberta da música, de como é que eu me descobri, né, como músico, até o início da fundação do projeto. Só isso já dá uma entrevista incrível, já dá para todo mundo que está assistindo se encantar com a ideia de que a música muda vidas, que a arte pode ser uma oportunidade, que a gente tem que enxergar exatamente a oportunidade em várias coisas da vida. Ontem a gente entrevistou uma pessoa que também fez a área mais pelo lado da dança, e foi maravilhoso, tá? E a gente entende que essas experiências é que precisam se multiplicar, e esse retorno de você voltar para Paraisópolis para exatamente devolver para ela o que ela te deu, é uma visão que a gente quer mais é que isso se amplie, porque quantas pessoas fazem isso? São poucas. Então, conta um pouco agora do projeto em si, para o pessoal fala dele, fala como que as pessoas podem te ajudar. Eu fiquei encantado quando fui conhecer, no final a gente vai ver se a gente coloca umas fotos, algumas coisas para todo mundo conhecer, mas assim, se você puder, conta um pouquinho agora do projeto para a gente. Bacana, bacana. Bom, o projeto ele surgiu em 2019, né, e a princípio era ser para ser somente uma escola de samba barra percussão. Porém, eu estava finalizando já a faculdade e tinham pessoas querendo estagiar, amigos da faculdade, querendo estagiar em algum lugar, e eu comecei a chamar essas pessoas para estagiar aqui no projeto. Então, de escola de samba, virou uma escola de música, né, com aulas de piano, bateria, flauta doce, teoria musical, violão, enfim, entre outros instrumentos musicais. Então, a gente meio que ampliou de uma escola de samba, virou uma escola de música, e aí, em pouco tempo de projeto, a gente começou a receber visitas de alunos de escolas do Morumbi, né, de escolas particulares, internacionais do Morumbi, e outras escolas também de São Paulo particulares, né, eles queriam conhecer um pouco Paraisópolis, fazer uma imersão. E essas pessoas acabaram gostando do projeto e atualmente propuseram em trabalhar na área da educação. Então, eles viraram professores de matemática, reforço escolar,
Inglês, história também, que é um curso que a gente começou recentemente. Então, a gente ampliou para o lado da educação, né? Música, cultura e educação, eles andam juntos, né? Mas a gente colocou algo específico para trabalhar esse lado do reforço escolar mesmo. Uma criança ou um adolescente que quer prestar um Enem, às vezes, precisa do básico para poder ter o inglês, né? Para escolher alguma das opções, espanhol ou inglês. E a parte da matemática, que é o calcanhar de Aquiles de muitas crianças, inclusive a minha até hoje. E, enfim, aí ampliamos para esse lado da educação, e aí agora, recentemente, um ano, né, a gente recebeu uma doação de computadores de uma escola que também estava desapegando dos materiais para renovar, e a gente recebeu por volta de uns 20 computadores, e a gente ampliou por esse lado da tecnologia. Então, nós estamos em containers aqui dentro do espaço, esses containers estavam todos acabados, sem porta, enfim, sem fiação elétrica e tudo mais, e aí a gente vai batendo de porta em porta para reformar e fazer uma sala específica para cada professor, né? Então, aqui, onde eu estou agora, é uma sala que tem 12 computadores, e é uma sala que a gente tem aula de programação, design gráfico, a gente quer ampliar também, né? Tem pessoas querendo dar aula de empreendedorismo para moradores de Paraisópolis, né? E, enfim, a gente está nesses 3 pilares, né, que é cultura, educação e tecnologia recentemente. Enfim, e aí eu conto com pessoas também, né, também para a gente captar, né, recursos, seja doações de, por exemplo, computadores. A gente tinha os computadores, mas não tinha as cadeiras, a gente conseguiu as cadeiras com uma pessoa que doou, as mesas de computadores, enfim, acho que a gente vai pegando poucas coisas e vai batendo na porta de pessoas, empresas, redes sociais, tudo mais, para a gente alavancar o projeto dessa forma. Mas a ideia mesmo do projeto é que a gente consiga uma lei de incentivo, né? Seja PROAC, PROMAC, Lei Rouanet, né? A Paulo Gustavo agora, que saiu recentemente, para que a gente tenha uma previsão, né? Que no próximo mês a gente vai ter algo para investir nisso, né? Então, nós temos 3 anos agora, né, desde 2019, vamos fazer 4, e a gente está nessa fase, né, de leis de incentivo de cultura para poder, né, conseguir pagar o professor, pagar a alimentação das crianças que vêm aqui, muitas, né, a gente sabe que a realidade ainda do Brasil não tomam café da manhã ao sair de casa, ou não almoçam, ou enfim, diversas questões. Então a gente quer suprir essas questões, né, também, né, se a criança não tem, ela tem aula aqui e consegue tomar um café digno, né, para poder se desenvolver e também se sentir, né, acolhida nesse espaço. Enfim, então a gente conta atualmente, já que a gente não tem essas leis de incentivo, a gente conta com doações, né, seja ela de verbas, né, ou seja também de materiais, como computadores, ou de repente instrumentos musicais, enfim. Esse tem sido a nossa militância, vamos assim dizer, até agora, para conseguir manter o projeto dessa forma. Fala para a gente o nome do projeto, porque a gente começou desde o começo, mas não falamos o nome ainda. Verdade, é porque você já conhece aí, né, filhado? O nome do projeto é Unidos de Paraisópolis, né? Nós somos um instituto de música, nós atendemos atualmente, aliás, até final de 2022, nós atendíamos por volta de 120 crianças. Então, atualmente, né, com esse curso de tecnologia que saiu do papel esse ano, a gente prevê que nós estamos com quase 180 alunos, né? Isso com a área de música, a área de educação e a área de tecnologia, somando todas essas turmas. Então, é gratificante, né, chegar onde a gente chegou. Porém, nós temos desafios pela frente, que a demanda aumenta, os desafios aumentam, e a gente precisa da parte financeira também para manter tudo isso, né? Então, a sociedade civil é muito importante nesses momentos, porque a gente consegue, né, atingir elas, enfim, a gente faz questão que a pessoa venha conhecer o projeto também, venha, assim como você veio, né, conhecer um pouquinho aqui, enfim. Isso que eu ia falar, pessoal, eu fui visitar e fiquei encantado com o projeto. Eu acho que é uma ideia bem legal. Depois, no final, a gente vai botar o link para eles, tá? Para todo mundo
Embaixo do YouTube vai estar aparecendo o link de vocês para o pessoal ir conhecer, tá? E poder ajudar e tudo mais, tá bom? A ideia era essa, era falar um pouco de você, falar um pouco do projeto, apresentar isso para as pessoas, tá? Quem sabe mais para frente a gente conversa de novo e fala de novo com o pessoal sobre outras ideias, o que for surgindo, tá bom? Mas era, a princípio, a gente fazer uma entrevista e, acima de tudo, para mostrar que é possível, tá? Porque às vezes as pessoas perguntam para a gente no laboratório como que a gente faz assim, por que propagar conhecimento, por que propagar música, por que propagar arte. Porque na realidade, se a gente propagar todo tipo de coisa que ajude a pessoa a adquirir saber, isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. A educação, para mim, ainda é o grande caminho que a gente tem a trilhar. Então, o projeto da Cássio foi incrível conhecer, eu fui até lá, fiquei apaixonado pelo projeto e achei que tinha que vir para a gente ir nessas entrevistas para a gente estar falando, tá, Cássio? Então, agora eu queria só, se você tiver alguma ideia de alguma frase ou alguma coisa que você queira falar, uma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão assistindo a gente e que pudessem entender o quanto é importante dentro de uma comunidade essas ideias, essas participações, etc. Tá? Bom, às vezes eu vou em alguns lugares, né, e as pessoas, lugares acadêmicos, né, falar nas faculdades, falar um pouco sobre o projeto e tal. E eu vejo algumas coisas, assim, que eu cheguei a fazer ao contrário. Por exemplo, tudo que você vai começar na vida, o empreendimento, você tem que começar um pouco planejando e tal, e enfim, pegando tudo isso daí. E aqui no projeto foi diferente. Existia uma dor dentro de Paraisópolis e eu tentei estancar aquela dor, né? E aí eu fui prático, não coloquei nada teórico para poder agir. Então eu tenho falado isso, né, ultimamente, que eu vou lá e coloco em prática aquilo, né? Ser proativo, né? Para que aquilo saia do papel, né? Porque às vezes a gente fica no campo das ideias e acaba não colocando isso em prática. E assim o projeto surgiu, né? Tenho sido muito prático nisso. Agora a parte teórica eu tenho estudado um pouco isso. E você falou de uma frase, né? Eu lembro que quando eu era criança, né, nesse projeto social que eu fiz parte, e tem um pouco a ver com isso que eu falei agora, é uma frase do Miguel de Cervantes, né? Que fala assim: quando sonhamos sozinho é apenas um sonho, e quando sonhamos em conjunto, esse sonho se torna realidade, né? Então, isso tem acontecido bastante no projeto, e é uma frase que eu me apoio bastante, né? Porque a sociedade, seja empresas, né, também, elas têm feito parte do projeto dessa forma, né? Eu sonho, mas se não tem outra pessoa sonhando comigo, né, em ajudar em algo, vai ser difícil tornar realidade. Então a gente tem que sonhar juntos, né, em prol, sei lá, do projeto, ou seja, de uma outra coisa relacionada a outro tipo de empreendimento, mas é importante sonhar junto. Super obrigado, Cássio. Foi demais. Eu acho que vai ser muito bom a gente mostrar esse projeto para as pessoas, tá? Em breve que a gente volta a conversar. A entrevista era essa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.